Vamos estar abrindo a palavra, queridos. Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Abre aí a sua Bíblia. Acompanhe a leitura da palavra. A gente vai ler a partir do versículo 1. Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus, chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Queria convidar você hoje, nessa manhã, a olhar para Jesus. Nossa série de mensagens nos propõe conversarmos com Jesus, mas minha proposta hoje seria mais de observação. Imagine você como um dos discípulos de Jesus que teve a oportunidade de andar com ele. E aí você está ali assistindo Jesus, comendo, orando, conversando, curando doentes, discutindo com os líderes religiosos. Som. Então Jesus estava alegre, Jesus estava triste, Jesus estava zangado, Jesus estava cansado, Jesus estava dormindo, Jesus estava acordado, Jesus ia ao templo, enfim. Você está ali acompanhando isso tudo. Qual seria a impressão mais básica, mais fundamental,
que qualquer pessoa, crente ou não crente, seja um ateu ou um praticante de qualquer outra religião, ainda que a pessoa não conhecesse nenhuma vírgula de teologia, qual é a conclusão mais simples, mais básica, que qualquer pessoa, observando Jesus, chegaria? Muito simples. Jesus é humano. Ninguém que conviveu com Jesus teve dúvidas disso. Nem seus discípulos, nem seus inimigos. Ninguém olhou para Jesus e achou que ele fosse algum tipo de extraterrestre, um anjo, algum tipo de espírito vagando sobre a terra. Depois até vão inventar alguma coisa sobre isso, mas não durante a vida dele. Então talvez você esteja se perguntando, que importância tem isso, afinal de contas, né? A nossa proposta nessa manhã é justamente mostrar que isso é muito importante e que faz diferença para a sua vida. Eu estava refletindo esses dias sobre a evangelização. Pense você o seguinte, o que a gente oferece para alguém quando a gente evangeliza? Então você está evangelizando alguém. Note bem, em média, todas as semanas, veja você, nós oramos pela conversão, pela restauração espiritual de mais ou menos 280 pessoas. Essa é a média atual dos alvos missionários mencionados nos nossos núcleos durante a semana. 280 nomes. Então a pergunta é, o que é que nós esperamos que aconteça na vida dessas pessoas? O que vai acontecer na vida delas se elas de fato se converterem e resolverem caminhar no Evangelho com a gente? O que vai mudar? O que vai acontecer com elas? O que nós esperamos? E aí existem algumas respostas ruins, erradas, respostas que refletem uma visão equivocada do Evangelho, e eu queria destacar algumas delas. Por exemplo, podemos dizer que quando a pessoa ela vai entrar para a igreja, ela vai deixar o mundo para trás. Então, a ideia do Evangelho como uma fuga, que, na sua visão mais extremada, acha que qualquer assunto ou atividade que não seja explicitamente religiosa não é conveniente ao cristão. Então, isso beira o fanatismo, achando que assuntos como o cuidado com a saúde física, a saúde mental, meio ambiente, sexualidade, política, esportes, artes, enfim, tudo que não for relacionado diretamente à igreja é pecado. Não é o que a gente espera para essas pessoas. Outra visão é quando a gente resume o Evangelho, as bênçãos que ele pode dar. Então a pessoa pergunta, por que eu devo ir para a igreja? Por que você quer que eu seja cristão? Né? Então, nessa mentalidade equivocada, a gente acha que Jesus serve para resolver o problema que ela sozinha não consegue resolver. Então os médicos não resolveram, o dinheiro não resolveu, os amigos não resolveram, o governo não resolveu, mas Jesus vai resolver. Errado não está, né? Mas será que é só isso que o Evangelho oferece? Porque se a pessoa resolver o problema, ela não precisa de Jesus. Né? É a ideia do pare de sofrer. E aí vem aquela história, o que acontece depois que eu recebo a bênção? E se a bênção não vir? E se o problema não for resolvido? Se piorar? Outra visão distorcida é a gente achar que a mudança do Evangelho, né, o que o Evangelho oferece, seria o compromisso com a igreja e com disciplinas espirituais. Né? Então,
que vai acontecer com a pessoa quando ela se converte? Ela vai passar mais tempo na igreja. Ela vai passar mais tempo servindo na igreja e em casa orando e lendo a Bíblia. Então, nada nessa visão, naturalmente, né, nessa visão equivocada, distorcida, a vida da pessoa não muda. Os relacionamentos continuam igual, a maneira de trabalhar, a maneira de enxergar a vida. O que mudou foi seu tempo. Você agora tem mais coisas para fazer. Mais atividades religiosas em sua rotina. Seus sentimentos, seu coração, sua vida privada e pública continuam iguais. Você apenas acrescentou religiosidade à sua vida. E ainda existem aqueles que, de forma equivocada, vão ao Evangelho ou oferecem o Evangelho na busca de uma experiência sobrenatural. Então, se você for à igreja, você vai sentir paz, tranquilidade, uma sensação diferente, uma energia positiva para a sua vida, sabe? Seu lado espiritual que está vazio, você vai preencher. Então, nessas visões existem doses de verdade. O problema dessas perspectivas é que parece que o Evangelho é só isso. Então, são visões reducionistas do Evangelho. E quem vem através dessa propaganda acaba achando que o Evangelho é só isso. E não é. O Evangelho é mais do que a gente deixar o mundo para trás. O Evangelho é mais do que receber bênçãos. O Evangelho é mais do que ter compromissos com a igreja. O Evangelho é mais do que ter um pensamento positivo dentro da gente. Então, eu vou apresentar para você uma visão sobre o Evangelho que talvez você nunca tenha ouvido. O Evangelho faz de você muito mais do que crente. O Evangelho faz de você muito mais do que um religioso. O Evangelho nos faz humanos. Humanos. O que você oferece à pessoa quando você a evangeliza? Você está oferecendo a possibilidade de ela tornar-se humana. Aí você pensa assim, bem, vamos devagar, né? O que é ser humano? Vamos começar por aí. A resposta bíblica é que ser humano é ser a imagem e semelhança do Criador. Quando a gente olha para a criação, o que vai distinguir lá o ser humano, Adão e Eva, dos alfaces, das baleias, das pedras, das estrelas? O ser humano recebeu a imagem e semelhança de Deus. É a grande marca, a imagem do Criador em nossas vidas. Por isso, é tão importante o fato de Jesus ser humano. Porque, na verdade, Jesus não é um tipo de ser humano. Jesus é a humanidade em essência. Jesus não é uma versão de carro, né? Quando as montadoras lançam os seus carros, elas lançam várias versões de um mesmo modelo. Então, você tem versões mais completas, mais caras, mais básicas, mais baratas, mas é o mesmo carro. Jesus não é uma versão. Jesus é o protótipo, é o lançamento de um modelo completamente novo, porque o primeiro modelo deu errado. Todos nós somos versões do modelo de Adão. Uns piores, outros melhores, mas todos Adão. Jesus não é uma versão de Adão. Jesus é o novo Adão. Ele não é uma forma de ser humano, uma opção de estilo de vida entre tantas outras. O Filho de Deus se faz homem para nos revelar o significado da humanidade, para nos transformar em humanos. Jesus
quando olhamos para Jesus, vemos a perfeita imagem de Deus. Somente a obra de Jesus pode remover das nossas vidas os efeitos da herança de Adão e nos fazer nascer de novo. Por isso, salvação é nascer de novo, nova criação. A partir de agora, a imagem e semelhança do Criador, que é a imagem e semelhança de Jesus. O que oferecemos para as pessoas quando oferecemos o Evangelho, o que esperamos que aconteça na vida delas ao se tornarem cristãs, o que é ser cristão. Tudo isso nos faz olhar para Jesus, observar o ministério de Jesus, o que nos leva à encarnação. O verbo se fez carne, a palavra se fez carne e habitou entre nós, diz o texto de João. O Filho de Deus passa a habitar neste mundo, ele assume um corpo humano. Tinha ossos humanos, órgãos humanos, sangue humano, uma família humana, comeu comida humana. Tinha amigos humanos, ria de piadas humanas, sentia dores humanas, emoções humanas. Porque somente um Salvador humano poderia redimir a humanidade. Ora, se o projeto de Deus fosse nos transformar em anjos, talvez Ele nos mandasse um anjo. Mas o projeto de Deus era nos fazer plenamente humanos. Ele nos criou para isso. A imagem e semelhança do Criador, vivendo na criação, desfrutando da criação, em comunhão com Deus e para a glória dEle. O pecado atrapalha o processo. Interrompe o processo. A comunhão com Deus é rompida. E aí, cada vez menos refletimos a imagem do Criador e cada vez mais refletimos a imagem do pecado, a imagem de Adão. A contaminação, a escravidão, a opressão do pecado vão deixando marcas cada vez mais profundas em nossas vidas. Como já disse outras vezes, o pecado vai nos desumanizando. E esse processo de desumanização já está tão adiantado que nós não sabemos mais o que de fato é ser humano. É como a pessoa que está tanto tempo doente e já não consegue discernir o que significa ser saudável. Nessa condição, olhamos para Jesus como estranhamento. Olha que interessante. Jesus é o esquisito da história. Jesus é uma bondade, uma pureza que incomoda. Porque o normal para a gente é a violência, o ódio, o egoísmo, a mentira, a religiosidade cega, a idolatria do poder, do dinheiro, do sexo, a ganância, a vaidade, o orgulho. Ou, para a gente contextualizar nos evangelhos, o normal são as pessoas endemoniadas, as pessoas doentes, a miséria, a falta de esperança, a ausência de caridade, a maldade, a manipulação religiosa, a hipocrisia. Em outras palavras, os efeitos do pecado são tão profundos e generalizados que passamos a achar que o ser humano é ser o que o pecado fez de nós. A boa notícia do Evangelho é que não. Você não é o que o pecado te tornou. Olha que coisa. Não precisamos ser o que a sociedade nos fez ser. Não precisamos ser o resultado dos nossos erros, nem ser as consequências das mazelas da nossa família. Não precisamos ser o que as piores circunstâncias dessa vida nos fazem ser. Isso que somos não é o que deveríamos ser. Isso que vemos à nossa volta é deturpação. A verdadeira humanidade está em Cristo. Ele é
100% humano. Então, fora de Cristo, nós temos uma porcentagem da humanidade. Você vai encontrar gente que é 50% humano, 45%. Alguns, né, que são muito ruins, e aí chegam ali uns 15%. De vez em quando, parece os melhorzinhos, conseguem chegar ali aos 60%, não passa disso. Porcentagens de humanidade. Justamente a obra maligna por detrás das estruturas da sociedade tenta nos convencer que essa versão desfigurada, essa versão distorcida, essa versão doente, animalizada, é o humano verdadeiro. Mentira. O pecado rouba a nossa humanidade. O pecado nos desumaniza. E o Evangelho é a restauração do quê? Da humanidade. Só que essa restauração começa com revelação, que é a encarnação. O Filho de Deus que se torna ser humano. Em Cristo vemos o que deveríamos ser e o que nós podemos nos tornar. Por isso, querido, a morte de Jesus não é só a morte dele, é a nossa morte. É a morte dessa humanidade, doente, distorcida, condenada. Eu e você precisamos morrer com Cristo, para ressuscitar com Ele. Na ressurreição nasce uma nova humanidade. E isso tudo é feito pela fé. A nossa fé em Cristo, a fé sincera, a fé confiante, vincula você ao que aconteceu com Cristo. De modo que quando você crê nele, você morre e ressuscita com ele. Paulo vai dizer e repetir: estar em Cristo significa que morremos com ele e ressuscitamos com ele. Portanto, veja, o Filho de Deus veio ao mundo para libertar o ser humano dessa escravidão espiritual, para nos reconciliar com o Criador e permitir que, pela graça, através da fé, você, eu, nós, nos tornássemos humanos. Verdadeiramente humanos. Por isso que essa salvação, ela acontece no nível da humanidade. Acontece nesse mundo. Tem data, tem lugar, tem contexto. A salvação não é uma saída para a gente sair do mundo. O Salvador não veio tirar a gente daqui. Ele não veio tirar o mundo do pecado. Ele veio tirar o pecado do mundo. O Salvador não é um anjo, não é um espírito, não é um ritual. O Salvador é ser humano, totalmente humano, ele se encarnou. A humanidade não foi um empecilho para Jesus viver em obediência ao Pai. Ser humano não foi um castigo que Deus deu a Jesus. O obstáculo da missão de Cristo não era a sua humanidade, mas o pecado, a maldade que atuavam ao seu redor. Por esse motivo ele morreu e ressuscitou. O corpo dele voltou à vida. Cristo não reencarnou. O espírito dele não evoluiu para um estado mais puro. Do ponto de vista do Evangelho, evolução espiritual não é desencarnar. Evolução espiritual é ressuscitar. É eu assumir minha plena condição humana. Por essa razão, Cristo ascende aos céus como ser humano ressurreto. Não foi o Espírito de Jesus que subiu aos céus. Por isso, as mulheres encontraram no domingo de manhã o túmulo vazio. Porque o corpo que estava no túmulo voltou à vida. O Cristo que agora está no céu é o mesmo que foi tocado por Tomé e que comeu com os discípulos na praia. Cristo está ao lado do Pai, reinando com toda autoridade.
É por isso que celebramos a Santa Ceia, irmãos. Porque o corpo e o sangue de Jesus já não estão aqui entre nós. Temos a presença espiritual de Jesus, mas não a presença física. Quando celebramos a ceia, veja você, experimentamos essa graça, essa presença, esse poder da presença de Jesus em nós. Por isso que a ceia é algo difícil de explicar, porque ela é o mistério espiritual em que nós subimos à presença de Cristo no céu. E ao mesmo tempo, Cristo vem a nós pela ação do Espírito Santo e nos faz experimentar a graça, a mesma graça que os apóstolos tiveram naquele dia em que comeram e beberam com Jesus. A ceia é a presença durante a ausência. Ele se faz presente entre nós. Por isso o clamor da igreja do Novo Testamento é Maranata. Vem, Senhor Jesus. Ora, enquanto o ser divino, o Filho de Deus é onipresente. Enquanto o ser divino, ele está aqui. Clamamos pela vinda, esperamos pela vinda daquele que se encarnou, daquele que viveu, que morreu, que ressuscitou, que ascendeu, que está ao lado de Deus Pai. Jesus de Nazaré, 100% humano. Nós cremos, ele vem. Por isso a igreja, ela é o corpo de Cristo na terra. É como se fôssemos o corpo humano de Jesus. Enquanto Cristo está no céu, e até que ele venha, o corpo que as pessoas veem, que as pessoas tocam e com o qual as pessoas interagem é a igreja. Cristo é a face de Deus. A igreja é a face de Cristo no mundo. Porque Cristo se faz presente em nós através de nós. Ser cristão significa literalmente ser um pequeno Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em nós, em nossas ações, em nossas vidas, em nossas igrejas. Esse é Jesus. O Verbo que se fez carne e não deixou mais de ser carne. O texto de João diz que aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Cremos em Jesus, nascemos de novo. Pelo poder e autoridade que há em Jesus, quando cremos nele, podemos nos tornar verdadeiramente humanos. Isso é salvação. Tornar-se ser humano. Jesus é o modelo da verdadeira humanidade. Salvação significa sermos conformados à imagem de Jesus. Paulo vai dizer em Gálatas 4,19 que o trabalho ministerial dele tem como objetivo Cristo ser formado naqueles irmãos. Salvação é sermos transformados pelo Espírito à imagem e semelhança de Cristo. Conversão é libertação do poder do pecado, para iniciarmos um processo de renovação espiritual, em que a verdadeira humanidade vai sendo formada em nós. É a santificação integral, em que os resíduos do pecado são removidos, e progressivamente a saúde da graça de Deus vai nos transformando em verdadeiros humanos. Vida cristã significa diminuir a presença do pecado e aumentar o nosso percentual de humanidade. Quanto mais em comunhão com Deus, mais o reflexo de Cristo estará sobre nós. Mais seremos a imagem e semelhança do Senhor. Mais humanos seremos. Isso tudo nos leva para o último ponto. Eu olho para Jesus, eu vejo que ele é 100% humano, eu compreendo que a obra de salvação é nos transformar em humanos, mas ainda resta uma pergunta. O que é que caracteriza essa humanidade que nós vemos em Jesus? Ora, o que deve existir na minha vida para eu ser humano como Jesus?
que tipo de vida, né, oferecemos, ou estilo de vida oferecemos por meio do Evangelho. É a vida que eu preciso ter como cristão, seja eu pastor ou não. Então, eu identifiquei aqui algumas características, 7 características na vida de Jesus, que a gente vai pontuar, senão a gente teria aqui outra pregação, não é verdade? Em primeiro lugar, veja, encontramos na verdadeira humanidade revelada em Jesus uma identidade definida por Deus. Você já reparou que Jesus não tinha crise de identidade? Jesus não se deixou definir pelos adversários. Jesus não se deixou definir pelas multidões. Jesus não se deixou definir pelas expectativas do povo. Ele sabia que era filho de Deus, que veio de Deus e que estava ali para cumprir a vontade de Deus e queria voltar para Deus. Quem é você? O que é que define a sua identidade? Como é que você se entende nessa vida, nesse mundo? Será que a sua identidade é realmente definida por Deus? É em Deus, de acordo com a vontade de Deus? Será que na hora de você se explicar, se entender, você olha para o Senhor? Em segundo lugar, essa verdadeira humanidade revelada em Jesus, ela nos mostra uma dimensão de um relacionamento individual com Deus. Veja, Jesus tinha momentos de oração a sós. Jesus tinha momentos em que ele interrompia sua atividade pública para ficar sozinho em oração. Jesus conhecia a palavra, meditava na palavra. Então, ser verdadeiramente humano é ter momentos de pausa para termos comunhão individual com o Senhor. Terceiro lugar, nessa verdadeira humanidade, encontramos também a dimensão do relacionamento comunitário com Deus. Então você tem o relacionamento individual e você tem o relacionamento comunitário. Ora, Jesus tinha momentos onde ele separava para orar sozinho. Mas Jesus não escolheu o caminho de servir a Deus de forma solitária. Ao contrário. Ele criou ao seu redor uma comunidade. Ele os ensinou, os incentivou, os orientou a andarem juntos em comunidade, a servirem uns aos outros, a celebrarem a comunhão. Prometeu o derramamento do Espírito Santo sobre a comunidade. Os incentivou a evangelizarem e, pelo batismo, acrescentar novos discípulos à comunidade. Ser humano, segundo Jesus, é ter uma espiritualidade comunitária. Quarto lugar, no modelo da humanidade que encontramos em Jesus, o certo e o errado são definidos pela vontade de Deus. É a dimensão ética da vida. Seja no público ou no privado, na igreja ou fora dela, em casa ou no trabalho. O que eu devo ou não devo fazer precisa ser baseado na palavra de Deus, no Evangelho. Por isso, a dimensão da identidade e da espiritualidade individual e comunitária vem antes. Veja você. Há uma lógica nessa sequência, né? Se eu me entendo como servo de Deus, identidade. Se eu caminho em um relacionamento com Deus, se eu estou sendo discipulado na palavra, espiritualidade individual e comunitária,
As minhas escolhas e os meus comportamentos vão caminhar na direção da obediência ao Senhor. É o que vemos em Jesus. Quinto lugar, ser humano, de acordo com Cristo, é repensar as dimensões do certo. Veja, ponto anterior, o quarto ponto, nós dissemos que a dimensão ética da vida, eu vou basear o certo e o errado na vontade de Deus. Então, eu excluí agora o errado, fiquei agora só com o certo. Ser humano, de acordo com Cristo, é repensar, é ressignificar o certo. Por quê? Ora, faz parte da humanidade trabalhar, estudar, se divertir, se relacionar, ter amigos, família, enfim. Humanos, né? Na nossa definição, e não humanos fazem isso. Só que a humanidade, segundo Cristo, precisa fazer a seguinte pergunta: qual é o lugar que se ocupa na minha vida? Qual o lugar que se ocupa no meu coração? Como anda a gestão espiritual das suas prioridades? Como anda a gestão espiritual das suas prioridades? Você reparou que nessa vida tudo quer ficar em primeiro lugar, né? Então você vai no trabalho, você vai ouvir lá uma orientação sobre colocar o trabalho em primeiro lugar. Você vai na escola, o professor vai dizer que você precisa colocar o estudo em primeiro lugar. Em casa, a família vai dizer que você precisa botar a família em primeiro lugar. Né? Os seus amigos vão dizer que você precisa colocar a amizade em primeiro lugar. Todo mundo quer o primeiro lugar do seu coração, da sua vida, do seu tempo. Como anda a gestão espiritual das suas prioridades? O Evangelho acrescenta significado à vida. E o significado do Evangelho ressignifica tudo que temos. A vida ganha outro sentido, as coisas, as pessoas, as rotinas, as tarefas, os bons e maus momentos, as relações, os relacionamentos, tudo é redefinido pela obra de Cristo. O Evangelho torna a vida mais bela, mais simples, mais profunda. Sexto lugar, ser humano segundo Jesus é ter a esperança de um futuro. A vida não termina na morte, o mundo não termina no caos. Jesus ressuscitou para vencer a morte. Os que creem nele se tornam seres humanos com direito à vida eterna, porque ele vem. Temos a esperança de um novo mundo, um novo céu, uma nova terra, em que eu poderei exercer finalmente a minha plena humanidade. Lá sim, eu estarei diante dele 100% humano, podendo desfrutar de 100% da criação, na presença dele, para a glória dele. Em sétimo lugar, a humanidade de Jesus é uma humanidade missionária. Jesus se preocupa com aqueles que ainda estão presos no pecado. Por isso ele oferece água viva aos que estão sedentos. Ele envia seus discípulos a proclamar o Evangelho, proclamação que vai acompanhada do poder e da autoridade de Cristo, que liberta, cura e transforma, permitindo que outros também se tornem humanos. Essa é a vida humana que Jesus tem para você. Eu pensava nesses dias, né? Se eu não fosse pastor, que tipo de crente eu seria, né? É uma pergunta que a gente fica fazendo às vezes. E você pensa. E isso me leva a uma conclusão que tem a ver com a nossa série de mensagens. A gente precisa repensar a vida cristã a partir de Jesus. Qual é o meu modelo? O que é ser cristão? Né? Quando eu pego a laranja do cristianismo e eu amasso ela, o que fica? Não é o que eu aprendi da minha família, não é o que eu aprendi da igreja, não é os séculos e séculos de cristianismo. A parte mais básica é Jesus.
E a percepção que eu tenho, irmãos, é que muitos de nós temos criado um cristianismo, ou vivido, ou praticado um cristianismo, que nada tem a ver com Jesus. A gente descarta algumas partes, a gente inclui outras partes, mas a gente não olha, a gente simplesmente ignora. Não é Pedro, nem Paulo, nem Moisés, nem Isaías. É Jesus. E aí, quando a gente olha para Jesus, Jesus era humano. O que aconteceu na vida de Jesus? Qual a transformação que aconteceu na vida dele? Ele se tornou ser humano. Ele viveu aqui entre nós. E você vai encontrar alguém cuja identidade é definida por Deus, que tinha momentos de espiritualidade individual, que tinha uma espiritualidade comunitária, que vivia uma ética segundo a vontade do Senhor, que ressignificou as rotinas da vida pelo Evangelho, que tinha esperança firme em um futuro e que agia de maneira missionária. É isso que o Evangelho nos oferece. É isso que nós oferecemos às pessoas. É isso que precisa existir na nossa vida. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, pedindo graça, Senhor, porque vivemos, ó Deus, um mundo onde o pecado é tão entranhado, Senhor, onde a realidade de Adão, Senhor, é tão presente, onde a desumanização, Senhor, é generalizada, e a gente já não sabe direito, Senhor, o que é ser humano. Tampouco, às vezes, ó Pai, a gente sabe o que é o Evangelho, o que é o cristianismo, o que o Senhor nos oferece. Temos tantas versões, tantas ideias, tantas propostas. E parece que a gente pode escolher. E acabamos, ó Pai, criando versões, ó Pai, de um cristianismo deficiente, enfermo, equivocado. Por isso, nessa manhã, Senhor, conduz os nossos olhos para Cristo. Leva o nosso coração a olhar para Jesus. E vem com Teu Espírito Santo trabalhar dentro de nós, para que aquilo que em nossa vida precisa ser mudado, aquilo que são os resíduos, ó Pai, do pecado sobre nós, que haja purificação, que haja renovação espiritual, para que possamos ser humanos à semelhança de Jesus, ó Deus. Estamos tão acostumados, ó Deus, com o pecado, que é como que olhamos para Jesus como uma exceção que não pode vir a regra. Mas é o contrário, Senhor. O Senhor nos deu o Teu Filho, o Senhor derramou o Teu Espírito, para que em nós fosse forjada a imagem do Teu Filho, para que na nossa vida fosse restaurada a imagem e semelhança do Senhor. Que possamos, ó Pai, olhar para Cristo e nos identificar. Que possamos buscar, Senhor, um caminho de uma espiritualidade baseada em Cristo. Ah, Pai, a vida do Evangelho, a vida de Jesus, ela é tão simples. E às vezes a gente complica tanto. A gente distorce. Que possamos, ó Deus, viver a espiritualidade de acordo com o que Cristo nos revelou. Transforma nosso coração.
Que aqueles, ó Deus, que entre nós que ainda não experimentaram, Senhor, esse encontro verdadeiro com a Tua graça, possam ser tocados pelo Teu Espírito Santo, possam confessar Jesus como seu Senhor e Salvador, para que assim possam experimentar do céu um novo nascimento, uma nova criação, de modo que seja forjado neles, ó Deus, formado neles, a humanidade segundo Cristo. Que nesse caminho de santificação, que aqueles que já confessaram Jesus estão, possamos, ó Deus, aumentar a nossa comunhão com o Senhor, aumentar, ó Deus, um modo de vida segundo a Tua vontade, e a cada dia, Senhor, retirar de nós aquilo que são resíduos do pecado. E que as pessoas vejam, Senhor, que ao olharem para as nossas vidas, que ao olharem para a nossa igreja, as pessoas vejam o reflexo de Cristo. Que as pessoas, por meio das nossas ações e atitudes, sejam tocadas pela graça de Cristo. Em nome de Jesus.